Boa tarde, Futebol Online, bem-vindos a mais uma Hora do Futebol Feminino. É o programa número 6 da Hora do Futebol Feminino. Eu recordo que começámos no final do mês de janeiro com esta rúbrica semanal aos sábados, única e exclusivamente para falar de futebol feminino, e é, mais uma vez, isso que nos traz aqui hoje. E hoje tenho eu e o Ademar Colasso, o comentador residente para o futebol feminino aqui no Futebol Online. Temos aqui 4 convidados de excelência. Já tivemos por aqui jogadoras, muitas jogadoras, desde o início desta rúbrica. A semana passada tivemos aqui 4 treinadores de futebol feminino e hoje temos aqui alguém que está e alguém que esteve por detrás do que é a organização. Ou seja, é bonito de ver ao sábado ou ao domingo as equipas entrarem em campo, tudo preparado para os 90 minutos, que é para isso que se trabalha a semana inteira, mas há muito trabalho por trás que por vezes passa totalmente despercebido. E hoje é o objetivo deste programa, é perceber que tipo de trabalho é esse. E então vamos ter aqui connosco como convidados o Rémulo Marques, o gerente da Quarentena da Bola, o mestre do online desportivo, mas que também, para quem não sabe, já passou por estes meandros do futebol feminino enquanto diretor desportivo, tanto do Boa Vista como do Pasteleira, mas já lá vamos depois. Vamos ter a Sónia Silva, a quem eu desde já dou os parabéns, porque a Sónia, como podem ver pelo placar atrás da Sónia, ainda não saiu do estádio de Overense, onde há minutos acabou por estar no jogo em que o Overense venceu na fase de manutenção da Zona Norte. O Overense venceu há poucos minutos por 3-2 a equipa do Boa Vista, e a Sónia ainda assim disse presente ao nosso convite e está aqui para falar connosco. Vamos ter também a Sónia Santos, diretora do Sport Futebol Damiense,
e a Sónia mais à frente já irá explicar a sua função, mas para mim, que acompanho de perto o Damense e o futebol feminino, eu digo que a Sónia é um autêntico faz-tudo na estrutura do Damense. E por último vamos ter o Hélder Freitas, ex-diretor desportivo do Sport Clube Marítimo da Madeira, ou seja, o Hélder também melhor que ninguém saberá o que é toda uma logística que está por trás de um jogo do futebol feminino, seja da Liga BPI ou não. E para o Hélder, referir já que já passou por aqui o Mr. Nuno Naré, que foi meu convidado ainda esta semana, a mandar um grande abraço ao Hélder, o Nuno Naré, que é o atual coordenador técnico da formação do Clube Sport Marítimo. Admar, boa tarde, eu acho que fiz as apresentações, agora vamos passar aos nossos convidados para agradecer desde já e depois então começamos a conversa. Mas Admar, mais uma vez obrigado por estás presente, tu hoje que também não estás na tua zona de conforto, estás no norte, porque foste lá passar o fim de semana, mas ainda assim a dizer mais uma vez presente. Obrigado, Admar. Obrigado eu. Sim, é uma realidade. E hoje com um painel extremamente interessante, com pessoas extremamente importantes para o desenvolvimento de uma equipa, e para toda a estrutura, para tudo correr bem numa equipa de futebol. Estas pessoas são essenciais, às vezes fazem o tal trabalho invisível que ninguém vê, e muitas das vezes, em grande parte das vezes, até são as pessoas que mais trabalham e nem sempre tão valorizadas, tanto pelas equipas técnicas como pelos atletas e por quem acompanha as equipas. Eu falo neste caso até dos adeptos. Por vezes não valorizam tanto, mas são pessoas essenciais e pessoas que trabalham muito para que tudo corra bem, para que nada falhe e para que as equipas consigam também atingir os objetivos. Muito bem, Admar, e eu vou começar, e os senhores não vão levar a mal, mas eu ainda sou do tempo do cavalheirismo, e então vou começar pelas senhoras. Sónia Silva, antes de mais, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o meu convite, e como eu disse, a Sónia a mostrar uma vontade enorme de estar aqui hoje, e ainda não sair do estádio de Alvarense, assim como a Beta. Eu não sei como é que a Beta fez, mas ela já está aqui nos comentários, a Beta Silva. Ela acabou também há pouco de jogar, mas a Beta já está aqui a acompanhar-nos. Sónia, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E eu lanço o primeiro desafio à Sónia, a explicar-me como é que surge esta situação de ser diretora esportiva no Alvarense, sendo que a Sónia era até há bem pouco tempo jogadora. Verdade, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui neste painel com nomes de referência no futebol feminino e também, não menos importante, dar os parabéns na vossa divulgação do futebol feminino e também pelo convite em nome do Alvarense às nossas atletas, que têm sido uma presença assídua. Exatamente, o Alvarense 100% presente. É verdade, é verdade. E então, relativamente à sua questão, eu estou como diretora há pouco tempo, há 2 anos e meio, porque na altura jogava futebol, não é? E iniciei muito tarde, foi só apenas aos 20 anos que comecei a jogar futebol. Na altura estive no Cesarense 2 épocas, na altura era a primeira divisão nacional também. Depois tive a oportunidade de vir para o Alvarense e estou cá há 6 anos e graças a Deus. Mas na altura joguei 3 épocas e meia e as lesões aparecem e há decisões que nós temos que tomar, por muito difíceis que elas têm de ser. Há momentos que temos que pensar em nós e no nosso futuro. Foi uma decisão difícil na altura, mas houve depois mudanças de equipa técnica, de direção, e tive o convite para assumir o cargo de diretora, o que me deixou bastante contente, porque foi da maneira que continuei no Alvarense e sentir-me útil para a equipa, já que não poderia jogar, e até hoje, graças a Deus. Em boa hora o fez, não é, Sónia? É verdade. Muito bem. Sónia Santos, a Sónia é a diretora do Damense, que é um estreante nesta Liga BPI esta época. Agradeço desde já à Sónia o facto de estar aqui. Eu sei, Sónia, só uma confissão entre nós, deu-me trabalho convencer a Sónia a estar aqui, efetivamente não foi de todo fácil, porque a Sónia
dizia que não se sentia muito bem em frente às câmaras. Eu disse, é só uma, que é do computador ou do telemóvel, não há aqui mais câmaras nenhuma. E a Sónia acedeu ao meu convite. Sónia, muito obrigado por estar aqui. E também perguntava à Sónia como é que surge a ligação da Sónia ao Damiense e ao futebol feminino. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite e também quero dizer que realmente este programa tem sido muito importante para o futebol feminino, porque a divulgação no nosso país ainda não é muito grande, não é? E acho que é muito importante este tipo de atitudes. É verdade, foi difícil convencer-me, é verdade. Nada contra o Hugo, nem contra o Edmar, é mesmo porque eu sou um bocadinho... com estas novas coisas de estar em frente à câmara, fotografias, tudo isso não faz parte da minha maneira de ser. Bem, em relação à minha ligação ao Damiense, eu tenho 2 filhos, começou com o mais velho, que foi parar por acaso ao Damiense, e criei laços com a antiga direção, antiga, não esta, não a anterior, já a outra anterior, laços com eles em que colaborava, sempre foi a minha maneira de ser, colaborar dentro das minhas possibilidades, colaborava. Fui convidada para ir para a direção, já é o 2º mandato que estamos. Entretanto, a ligação com o futebol feminino, sou a única mulher na direção. E daí, se calhar, por isso, a minha proximidade com elas também é um pouco diferente. Havia necessidade este ano, com a entrada na Liga BPI, achámos que tínhamos que ter um delegado que fosse uma mulher. Pronto, a Sónia percebe garantidamente melhor, se calhar, do que eu quero dizer, porque às vezes os treinadores ou querem entrar na cabine ou outras coisas. Há sempre a necessidade de um toque feminino naqueles balneários. E pronto, tocou-me a mim. Foi por aí que eu vim parar ao futebol feminino com muito prazer. Sónia, e muito prazer estar com aquelas vidas. Não podia haver melhor estreia. Melhor estreia, quer dizer, o ano passado a Sónia já estava, né? Mas calculo que este ano na Liga BPI seja tudo totalmente diferente, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Realmente é completamente o oposto, desde os treinos à programação do dia de jogo, a tudo, não tem nada a ver com o que se passava. Muito bem, Sónia. Remo, o Remo, também agradecer desde já a presença do Remo aqui, é um esforço tremendo, porque só quem anda nisto sabe o trabalho que está, que é mesmo assim. E o Remo... Foi alto, o cachê também foi alto, portanto... Exatamente, e o Remo, para estar aqui, posso só dizer que é o 3º programa consecutivo dele hoje, sábado. Ou seja, ainda não parou desde o meio-dia, salvo erro. Exatamente. Desde o meio-dia, por isso, Remo, o meu muito obrigado. Era algo que eu já desejava há muito, trazer o Remo ao futebol online. Lá está. Não tinha conseguido, mas isto, quando são as mulheres a mandar, a gente consegue tudo, não é, Remo? E então, hoje temos cá o Remo. Muito obrigado, Remo. E pedia também, Remo, para me explicares a quem nos está a seguir como é que surgiu a tua passagem pelo futebol feminino e em que funções. Hugo e Edmar, obrigado pelo convite. É um orgulho estar aqui. Não posso começar, ainda por cima, eu estando nestas lides da quarentena da bola e de um projeto também online desde março. E tu já tinhas o teu projeto de pé antes e eu já o conhecia e já seguia. Não posso começar sem primeiro te dar os parabéns pelo esforço incrível que tens feito e pelo trabalho que tens realizado, que te tornou uma referência incontornável. E nós dizíamos em off, a brincar, mas é sério, já estivemos juntos até noutras plataformas que nos convidaram para falar dos nossos projetos. Não há qualquer rivalidade, não há qualquer situação de concorrência, há um trabalho que é conjunto e por isso tantas vezes nós, eu e tu, partilhamos transmissões uns dos outros, porque é esse o objetivo. Depois também dizer-te que a quarentena da bola, apesar do sucesso que tem tido, eu mesmo com a firme vontade, porque sempre olhei com muito carinho para o futebol feminino, ainda só fiz 5 programas ou 5 espaços dedicados ao futebol feminino e tu tiveste a coragem e dou-te os parabéns por isso, de fazer um programa semanal, independentemente de estar a jogar A, B, C ou D, se são os 3 grandes, não são, vocês aqui estão a dar voz ao futebol feminino todas as semanas. Neste momento em Portugal não há ninguém, absolutamente ninguém, que dê tanto espaço ao futebol feminino como ao futebol online o faz, e portanto os meus parabéns por isso, porque é isto que ajuda também a mudar mentalidades, e elas merecem. Ponto final, parágrafo, porque o futebol é só no masculino ou no feminino, e elas têm o seu espaço conquistado com grande qualidade e derrubando obstáculos que se calhar
no masculino nunca tinham sido derrubados com a persistência que elas o fizeram. O futebol feminino para mim tem várias vertentes, ou seja, a ligação. Primeiro, o facto de ter visto ainda jovem vários jogos daquela mítica equipa de Boa Vista, que acho que marcou o futebol feminino em Portugal, nos anos 80, portanto que era absolutamente quase uma seleção portuguesa e que marcou profundamente. E depois também porque quando eu começo a minha carreira de jornalista, no jornal O Jogo, em 96, 97 e depois 97, 98 e por aí fora, eu tive a oportunidade de acompanhar vários jogos de futebol feminino, fazer reportagens numa altura em que muitas jogadoras saem para o Gatões, que é também um projeto que se faz na zona do Porto, também com futebol feminino, e depois crio uma amizade também, entretanto, muito próxima, que ainda se mantém até hoje, com a Carla Couto e com a Edith Fernandes, que são duas das maiores jogadoras de sempre e duas embaixadoras do nosso futebol feminino. E portanto tudo o que eu passei a fazer acabou por estar sempre muito virado para o futebol feminino, ao ponto que eu sou convidado para ser diretor desportivo de Boa Vista em 2010, e portanto fui 2010, 2011, 2011, 2012, e o futebol feminino não fazia parte das incumbências que a SAD e o clube me entregam. Portanto era diretor desportivo, era diretor de todo o futebol, mas era o futebol de formação e o futebol sénior, e portanto havia duas pastas que não estavam comigo, a equipa que estava no Distrital, que era uma equipa B, e o futebol feminino. No entanto, eu precisamente por causa desta questão relacionada com o futebol feminino, e assim que me foi chamada a atenção pela Nanda, que é a Fernanda, que foi jogadora e depois entretanto também diretora, que fez um trabalho incrível, a Rita Lima, que depois que ainda joga e que na altura também passa a ser diretora das modalidades de Boa Vista mais à frente, elas tinham condições muito difíceis naquele momento. O Boa Vista tinha, com a queda do Boa Vista, se houve departamentos que sofreram muito na pele, o futebol feminino foi um deles. E só com muita paixão, mesmo, muito amor ao clube, é que o futebol feminino continuava de pé, porque posso-vos dizer que elas treinaram muitas vezes em parques de estacionamento. Isto é mesmo assim, parques de estacionamento. Não tinham mais espaço. E, portanto, os equipamentos não chegavam, não obstante o esforço de toda a gente. E eu então disse à direção, ora bem, eu no que puder, dentro desta loucura que era dirigir 24 equipas, que tinha que ser obviamente delegado em pessoas da minha confiança também, decidi dar mais atenção ao futebol feminino e tentar criar o máximo de condições possível para que elas treinassem no BES algumas vezes, num dos campos que nós tínhamos disponíveis, que também não eram muitos, havia o principal, um quase de 11 e um quase de 7, é mesmo assim a verdade, felizmente o Boa Vista foi mudando isso tudo, criar-lhes condições de acesso aos balneários, criar-lhes condições de acesso a equipamentos, e portanto foi algo que me deu bastante prazer, trabalhar com o Fernando, trabalhar com o Paulo Moura, que também foi diretor do futebol feminino de Boa Vista, alguém também com um passado bonito e que está ligado ao futebol há muitos anos. E portanto começa aqui, e aqui é algo mais sério, e eu depois fui ver jogos, acompanhei os treinos, e lá está, um contacto muito direto com quem estava na equipa, uma equipa que tinha jogadoras que vocês todos que conhecem o futebol feminino se lembram certamente, já nem falando da Figo, que ainda apanhei as duas últimas épocas dela, a Nanda que já falei, a Rita Lima, a Tisha, quer dizer, uma série a Belinha que também ainda joga, portanto uma série de jogadoras que obviamente, exatamente, ainda por cima, exatamente na Albarense. Já foi convidada aqui há 15 dias, salvo ver. A Rita Fontemanha, que depois seguiu o caminho que nós todos sabemos. Exatamente. Portanto, a Ritinha, bem, uma equipa absolutamente fantástica que eu guardo com grande carinho. A Isabela Osório, que agora é treinadora na Liga BPI, alguém que eu gosto muito também. E, portanto, tudo isto faz o quê? Eu, quando saio de Boa Vista, para percebermos aqui a ligação toda, passado 2 anos estou no Pasteleira, e como vice-presidente para o futebol. Quando eu entro no Pasteleira, e eu entro no Pasteleira porque proponho a criação, o regresso do futebol masculino ao Pasteleira, porque o Pasteleira só tinha futebol feminino. Portanto, o Pasteleira, um histórico da cidade do Porto a nível de formação, só existia aberto porque a Betinha e as suas colegas mantiveram aquilo de pé. Ela jogava, portanto, eu quando entro como vice-presidente e levo a equipa masculina comigo no fundo, e o projeto de reativação de todo o futebol feminino é que era a bandeira do Pasteleira, e portanto conquistaram o meu carinho rapidamente. A Betinha muito conquistou para isso, porque ela, no bom sentido, é muito chata em tudo que é relacionado com o futebol feminino, no bom sentido. Portanto, ela a partir do momento que percebeu da dinâmica e que percebeu também que eu gostava, a Betinha, a Karina, elas todas que estavam lá ligadas, fizemos uma amizade muito bonita, trabalhando sempre para o futebol feminino. Chegou a um ponto que, quando o treinador delas
se demitiu e sai a meio da temporada, estamos na segunda divisão nacional, e eu por ter o curso de treinador e estar tão próximo, acabei por dizer, pronto, ok, até o fim da época eu assumo isto, e portanto ainda fui o treinador delas durante 4, 5 jogos, o que foi uma experiência absolutamente fantástica. Correu bem. Dentro do que era possível para as condições que nós tínhamos, até acho que correu bastante bem, sinceramente, e acho que se fez um trabalho bonito. E tenho pena que depois não tenha sido possível continuar no Pasteleira nos anos seguintes. Elas passaram para o Dragões Sandinenses, para o Vila, quase a estrutura toda, e foram seguindo o seu caminho. Mas este facto de também ter podido ser, em primeira instância, diretor, vice-presidente do futebol, que eu também, olhando para o futebol feminino, e depois treinador, deu para conhecer muito mais tudo o que se relaciona com questões que são particulares e que há pouco a Sónia Santos tocava, até das questões logísticas do dia-a-dia, do balneário, da palestra, o treinador ter que sair, depois esperar do certo momento para entrar, etc., que são coisas que fazem parte do dia-a-dia e que se lida de forma perfeitamente normal. Dizer apenas que, e ainda bem que a Betinha está a acompanhar nos comentários, nós no Pasteleira chegamos a fazer isto. O Pasteleira tinha um autocarro oficial, e se as duas equipas jogassem ao mesmo tempo era sempre preciso arranjar alguma coisa, e normalmente o futebol feminino ia a carrinha do presidente, mais este carro, mais aquele outro. Quando elas na Taça de Portugal começaram a fazer um bom caminho, o autocarro ficou para o futebol feminino e eram a equipa sénior masculina que tinha que ir nos seus carros e que no fundo tinha que se desenrascar, e portanto isso era uma mensagem também que eu quis dar na altura e mostrar a toda a gente que não há cá filhos e enteados, é futebol, e o futebol feminino estava numa competição nacional e portanto merecia da nossa parte esse respeito e esse desidrato, porque era a equipa que realmente estava num escalão. Nós estávamos a jogar na segunda distrital e elas estavam a jogar na segunda nacional, portanto a partir daí, e portanto basicamente a minha ligação direta como dirigente e como treinador durante aquele curto espaço da época no final da segunda divisão nacional foi esta, e com muito me orgulho, porque muitas delas ainda jogam, algumas, a Jordana, etc., estão na Alvarense também, ali com a Sónia, e portanto com muito carinho vejo os jogos na Liga BPI e vejo-os vir aqui ao teu programa, e fico feliz por ver que a paixão ficou lá e que já contagiou muito mais gente, e que desde que eu em 2010 tomei contacto direto com o futebol feminino, olho 11 anos depois para a nossa seleção, para as nossas equipas, para dirigentes como a Sónia, as duas Sónias aliás, a Sofia Teles, que foi minha colega de curso de gestão desportiva no primeiro curso realizado do género, e que é uma referência já na direção desportiva, até pelo trabalho que fez no Sporting Clube Braga, e ver este caminho percorrido no espaço de uma década é algo que me encanta e que me deixa muito feliz, por elas, mas acima de tudo pelo futebol português, que precisa de um futebol feminino forte para ser realmente forte também. Muito bem, Remo, eu sou muito mais inexperiente no futebol feminino do que tu, está visto, mas efetivamente, desde que fui ver um Damaense Estoril esta época, que fiquei fã, e agora dou para mim, ainda hoje posso dizer, e digo aqui que ninguém nos ouve, à Sónia Silva, que passei a tarde a ver a Alvarense com o Boa Vista, quando estavam a dar jogos masculinos na televisão. Lá está. Há gosto. Ao menos não há perdas de tempo, Hugo. Não há perdas de tempo, há fair play, o jogo, é verdade. Eu acho que é mais puro, eu acho que é o futebol mais puro. Sem dúvida, é o jogo pelo jogo, que as equipas querem ganhar, querem jogar, querem evoluir, é fantástico. Esse aspecto é fantástico. Exatamente. Muito bem, Remo. Hélder Freitas, muito boa tarde, bem-vindo ao Futebol Online, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Hélder, que, segundo sei, teve no Clube Sport Marítimo, e segundo diz aqui o Nuno Naré, nos comentários, é o grande responsável pelo desenvolvimento do futebol feminino na Madeira. Hélder Freitas, diga-me lá como é que surgiu esta sua ligação ao futebol feminino e confirme esta declaração aqui do Mr. Nuno Naré, que diz que foi você o grande responsável pelo desenvolvimento do futebol na Ilha da Madeira. Tem que ativar o som, Hélder. Tem o som desativo? E no microfone? Ok, já está. Muito boa tarde a todos. Agradecer primeiro o convite a todos. Tenho seguido também os programas com muito interesse, e tudo o que seja para o desenvolvimento do futebol feminino podem contar comigo, apesar de não estar no ativo neste momento. Quanto ao Naré, se calhar está a dar um elogio para pagar a poncha amanhã, mas não vai dar. Mas por isso a gente também quer. Também quer. Vemos uma poncha virtual e manda receita, cada um faz. Exatamente. E fazemos. Portanto, a minha eu estou desde sempre ligado ao Marítimo,
como adepto. A minha ligação ao futebol feminino nasce que a minha filha jogava no futebol masculino do Marítimo, e na transição dela para o futebol feminino eu continuei a acompanhá-la como acompanhava nos treinos e jogos do futebol masculino, e fui apontando algumas coisas, falta de condições e outras situações à direção do clube, e depois fui desafiado a desenvolver um projeto. E em 2013, 2014, o clube decidiu mudar completamente a forma como via e tratava o futebol feminino, e lançaram-me esse desafio para desenvolver um novo projeto. Eu na altura disse que nós íamos, logo que houvesse hipótese, íamos subir aos nacionais. Toda a gente chamava-me louco, mas 4 épocas depois estávamos lá, logo que tivemos a primeira oportunidade, não falhamos. Eu fui basicamente isso, fui o acompanhar da minha filha, que era jogadora de futebol, jogava com os rapazes, passou para o feminino aos 13 anos, e eu fui desafiado pela direção do clube a levantar um projeto, a deixar de criticar e fazer. Muito bem, Hélder, está explicado. Eu agora vou passar ao nosso Marco Lasso, que é o comentador residente aqui do futebol feminino. Eu sei que ele tem algumas questões para vos colocar. Admar, tens a bola do teu lado agora. Depois de treinadores, depois de jogadores, agora é a vez de falarmos com diretores, team managers, diretores esportivos. Está contigo a bola, Admar. Bom, como eu disse há pouco, estamos a falar de uma figura, na minha opinião, muito importante no desenvolvimento das equipas e no crescimento dessas mesmas equipas. E atrás das câmaras, né, como dizia a Sónia, não gosto muito de aparecer, são figuras que por norma não aparecem muito, mas são figuras que são muito importantes. E acho que faz falta ao futebol feminino este tipo de trabalho como aquele que o Remo dizia, e a coragem que teve de colocar a equipa feminina no mesmo patamar que a equipa masculina. E eu sinto, porque já são alguns anos que aqui entro, e tal como o Hélder dizia, estava sempre disponível para o futebol feminino. Estou sempre disponível, porque é a minha grande paixão. E a verdade é que não há essa coragem de colocar no mesmo patamar as duas equipas. Já se começa a ver algumas mudanças. Já não é a equipa que treina às 10 da noite, já não é a equipa que treina a terminar à meia-noite. Já começa a haver aqui algumas mudanças. Mas para isso tem que haver ainda mais pessoas com esta paixão, com este interesse e com esta coragem de colocar no mesmo patamar e de fazer essa mudança. E eu creio que estamos num bom caminho, e o facto das pessoas que estão neste momento ligadas ao futebol feminino serem pessoas como a Sónia Silva, que está no Alvarense, como o Hélder, por exemplo, que tinha a filha, são pessoas que têm uma ligação ao feminino, ou porque já jogaram, ou porque as filhas jogam. Pronto, acabam por ter uma sensibilidade diferente, e fazer ver a quem manda, a quem decide, que tem que haver essas diferenças, ok? Pronto, e eu queria deixar aqui essa mensagem, porque tenho visto realmente essa evolução. Em relação às perguntas, temos aqui algumas, que são perguntas que acabam por dar para todos, e eu começava, como tu começaste, pela Sónia Silva. Como é que ela vê a figura de uma diretora do futebol feminino? Ou seja, o que é que implica ser uma diretora do futebol feminino em termos de logística, e que funções é que acaba por ter uma diretora de futebol feminino? E que importância tem na equipa? Sim, é assim, eu agora vejo o futebol de uma maneira completamente diferente de quando era jogadora. Há um trabalho, há uma logística enorme por trás de um futebol, ou seja, não é só chegar aqui e treinar e ir embora e está feito, não. Há uma organização total, desde a organização de treino, a organização de equipamentos, da alimentação também para elas. Há todo um trabalho por trás, que, como vocês já disseram, que não é visível aos olhos de muita gente, mas que é um trabalho enorme. Agora, a ligação entre diretores, e acho que é muito importante, principalmente nós mulheres, como a Sónia estava a referir,
temos a liberdade de entrar no balneário e poder ver como eles estão, se eles precisam de alguma coisa ou então um bocado assim, e acabamos por ser o elo de ligação entre a equipa e a equipa técnica ou direção. Isso, somos um elo de ligação de cima até elas. Isso é bastante importante. Dizer mais. O facto de teres sido jogadora e de se calhar na altura em que jogavas não haver essa figura, ou não existir uma figura tão presente, sentes que o facto de ser jogador e ter percebido que era necessário haver essa figura que te facilita e também o teres uma ligação com algumas jogadoras, porque algumas foram tuas colegas, não é? Acaba por facilitar no teu papel. Sim, claro que sim. Tenho uma visão agora completamente diferente, tendo-me com elas, conheço-as bem, não é? Elas têm o azar, se calhar, possivelmente, de ter passado por aquele lado e agora conhecer ali um bocado o lado delas. Mas sim, eu sou muito ligada a elas no sentido, preocupo-me mais em saber como é que a atleta está, psicologicamente, fisicamente, isso a mim é a palavra-chave primeiro. E também depois perceber como elas se sentem, o que é que elas precisam, o que é que... Assim, algo, eu ponho isso em primeiro lugar, de todas as funções. Depois, claro, há um trabalho completamente apertado e... não sei. Sónia, e o facto de ser mulher, como dizia a Sónia Santos há pouco, essa tal ligação, digamos assim, com a equipa técnica, se calhar há coisas que as próprias jogadoras se sentem muito mais à vontade para falar com vocês, ou seja, com a Sónia Silva ou com a Sónia Santos, do que se calhar com o treinador que é um homem, por exemplo. Claro que sim. É provável que ache essa questão também, ou não? Claro que sim, e muitas delas joguei com elas também, por isso elas têm essa abertura, têm só a vontade de falar comigo do que a equipa técnica. É óbvio que depois falam comigo, eu tenho que gerir o que elas querem e passar também à equipa técnica o que for necessário, e completamente diferente. É uma abordagem completamente diferente de falarem com um diretor que conhecem completamente e que sentem-se mais à vontade que a equipa técnica. Também isso é o nosso trabalho, não é? Claro. Por exemplo, há uma questão que para mim é muito importante no futebol feminino e que tem vindo a ter alguma importância, inclusive em alguns debates tem existido sobre isso, e já tenho lido algumas notícias também de alguns clubes que começam a fazer, e que acredito que as jogadoras não tenham tanto à vontade para falar, por exemplo, com a equipa técnica, que é os ciclos menstruais, ok? Que influenciam e podem prejudicar bastante no rendimento da atleta, inclusive até nas lesões que possam, ou seja, na altura do ciclo menstrual, são mais propícias a ter lesões. E se calhar, e passando aqui a bola para a Sónia Santos, se calhar essa é uma das questões que acaba por ser importante, ter uma figura feminina na estrutura com que elas possam falar, por exemplo, essa questão e outras questões, mas relativamente a essa questão, isso acaba por ser importante também, sendo que o facto de ter uma figura feminina ajuda nesse sentido, Sónia. Sim, claro que sim. Isso, quer nessa questão, quer em muitas outras. Eu acho que era aquilo que tentava transmitir ainda há pouco, e penso que é o que a Sónia também estava a tentar transmitir, é que assim, a nossa proximidade com elas, enquanto mulheres, conseguimos por vezes só com um olhar perceber que algo não está bem, porque já tivemos a idade delas, já passámos por aquilo que elas estão a passar, e se calhar mais facilmente, e isto não estou a dizer que os homens não são sensíveis, não é isso que eu quero dizer, mas mais facilmente conseguimos perceber que há alguma coisa com aquela atleta que se calhar um treinador que está preocupado com a sua função, que é essa a sua função, é as técnicas, as táticas, essas coisas, não se consegue perceber. Daí, se calhar, eu, por exemplo, e acredito que se calhar com a Sónia já se passou isso, muitas das vezes sou apelidada de ser a mãezinha, porque preocupamos-nos com os pormenores, e isso para elas é importante, pode não parecer, mas para elas é importante. Eu sei que eu como treinador falo, para mim é extremamente importante existir essa figura e que essa figura me possa dizer a mim, Admar, cuidado, olha, se calhar não reparaste, mas a Maria está assim, por vezes nós treinadores não reparamos porque estamos focados
nessa situação. Isso acontece. É o normal, cada um na sua função, não é? E nós, eu penso que nós levamos um bocadinho mais à frente do delegado, team manager, como queiram chamar, mais a proximidade de criar ali um laço de amizade, de confidente, daquilo que seja. Elas sabem que nós estamos ali para aquilo que precisarem, não só para o futebol. E mesmo caminhando para um profissionalismo, porque estamos a caminhar para esse profissionalismo, eu creio que é importante existir na mesma essa figura, essa mensagem, eu não digo da mãezinha, não é? Mas eu percebi aquilo que quis dizer, mas de existir a pessoa que se preocupa, que apoia, que ajuda e que está lá quando é realmente necessário, com carinho. Até porque o jogador também necessita disso. É um ser humano e... Não é só o jogador também necessita, né, desse pequeno carinho. Sónia, eu fazia-lhe aqui outra pergunta. O que é que implica, porque muita gente não sabe, pensa quase como a Sónia, como outra Sónia dizia, que isto não é só chegar aqui não, há muito por trás. O que é que implica uma logística de uma equipa feminina, ou seja, para não faltar nada, para ter algum sucesso e para que o treinador não tenha que se preocupar com essas questões, que possa só se preocupar com a sua função, que é treinar? Implica muita coisa. E então, quando estamos a falar no caso da Liga BPI, que já é um campeonato que exige certas determinadas regras mais profundas, implica quase nós termos uma checklist na nossa cabeça, porque começamos a preparação, por exemplo, um jogo ao domingo à sexta-feira ou à quinta, dos almoços, dos horários dos almoços, a que horas é que se deve chegar, que horas não deve, qual é o equipamento, tudo isso, transporte das miúdas, portanto vai desde o simples equipamento às bolas de jogo, ao transporte, à forma como elas se vão deslocar para o campo, e não estou a dizer para o jogo, estou a dizer mesmo até ao campo, a tudo, a termos que, no caso da Liga BPI, termos que organizar a parte de se temos apanha-bolas, se não temos apanha-bolas, isso sobra tudo para nós. É uma coisa tão simples como isso, não é? Pronto. É que, para quem não sabe, Odmar, essa questão, e a Sónia agora tocou na questão dos apanha-bolas, para ser uma ideia, porque quem está de fora, por vezes, são coisas que passam totalmente ao lado. Mas eu, por exemplo, vi hoje, e falávamos aqui em off, vi hoje um mapa de castigos, e determinado clube foi castigado com uma multa monetária por não ter apanha-bolas num jogo da Liga BPI. Ou seja, é obrigatório. Tem que ter no mínimo, temos que ter sempre no mínimo 6 pessoas, e com esta situação da pandemia ainda mais agrava, porque têm que ser maiores de idade, portanto nem sempre é fácil. Exatamente. Temos que ter os atletas mais novos, que normalmente é isso que os clubes se valem, não é? Dos atletas mais novos que até vão ver o jogo e fazem. Nesta altura, nesta fase da pandemia, é impossível, só têm que ser adultos, portanto têm que ser maiores de 18 anos. Exatamente. E o seu dono, Sónia, foi precisamente por isso que o clube em questão foi castigado, porque ele até tinha os apanha-bolas, mas por acaso a conversa decorreu ao meu lado, eu estava presente, e o facto foi esse precisamente: o clube tinha apanha-bolas, mas eram menores de idade, e o delegado da Federação não autorizou, devido a esta situação da pandemia. É proibido. E então não houve apanha-bolas. Sónia, uma questão: quantos dias por semana a Sónia vai ao Damense? Eu ia fazer essa pergunta. A sério, não foi combinado, Odmar? Não foi. Bem, que vale é que a minha família não deve estar a ver. Esperemos. Assim, nesta fase da pandemia, sou sincera, só tenho ido 2 a 3 vezes por semana, porque tenho trabalhado muito online. Não temos lá o contacto direto. Por norma, numa fase normal, eu vou todos os dias ao Damense, excepto ao sábado, porque é o dia que tenho para estar mais em casa, porque o domingo ocupa-me o dia inteiro, não é? Um dia de jogo não é chegar lá à hora do jogo. Temos muita coisa para fazer antes do jogo e depois do jogo. Própria recepção ao delegado da Liga, tudo isso, da Federação, perdão. Portanto, por norma, são 5 dias de semana, mais o domingo. Muito bem. Admar, muito bem, Sónia, obrigado. Estamos a falar de tem um horário de jogador. Tem um horário de jogadora, tem um horário de treinadora. Remo, desculpa, eu vou passar aqui diretamente para o Hélder, porque aqui a Sónia falava em toda a logística,
e a logística dos apanha-bolas. E eu deixo-me só passar aqui para o Hélder, porquê? Porque eu cheguei a ir jogar à Madeira, e com todo o respeito por todos as pessoas que fazem este tipo de trabalho. O Hélder, quando uma equipa vai jogar à Madeira, tem um trabalho a dobrar ou triplicar, porque há uma recepção à equipa, tem a ver com as bolas, tem a ver com tudo isso. Nada falta uma equipa que chega à Madeira. E a pergunta que eu faço, Hélder, como é que é o dia-a-dia, ou como é que um diretor desportivo organiza tudo de uma equipa que joga fora do continente, não é? E para receber outra equipa também. Portanto, o que eu pedi era que, porque muita gente não sabe, qual é o papel do diretor desportivo de uma equipa da Madeira e o que é que realmente tu fazias no Marítimo. Vou tentar sintetizar. A Sónia dizia que vai aqui 4, 5 dias, ou vai 4, 5 dias ao Damaiense. Eu só não ia ao Marítimo quando a equipa estava em viagem e estava de viagem com a equipa, porque o resto ia lá todos os dias. Mas também tinha todas as equipas a meu encargo, as júniores e infantis e iniciadas, porque o Marítimo tinha equipas em todos os escalões aqui na Madeira. Depois, eu geralmente estava sempre a preparar 2 jogos na mesma semana. Só havia uma semana que eu só podia preparar um jogo, que era na última jornada. De resto, estava sempre a preparar 2 jogos, porque a situação das viagens, nós temos, quando há o sorteio, nós já reservamos as nossas viagens todas junto da TAP, através da agência de viagem, mas depois há alterações de calendário, a TAP. Por exemplo, no ano passado, na época passada, a última época que eu lá estive, alterou os horários de regresso para a Madeira. Nós algumas vezes íamos regressar às 20 horas, eles anularam esse voo e passou para as 23h15. Chegávamos à Madeira à 1h30 de madrugada, de segunda-feira. Relativamente às equipas que vinham de fora, nós geralmente trocávamos alguns serviços com as equipas, transportes, alimentação, bolas, coletes, água, gelo, apoio médico se assim fosse necessário, e eu tinha que preparar as situações para a minha equipa, os almoços, os treinos, o almoço do dia do jogo, as reuniões, e tinha que também preparar os lanches que nós dávamos pós-jogo às equipas adversárias. Também recebíamos lá as águas, os sumos, o autocarro, saber se tinham chegado bem ao hotel, se não tinham chegado bem ao hotel, em contacto permanente, como o Edgar, o Edmar, desculpa. Das melhores chances de carne assada que eu já comi até hoje. Sim, a Sónia, penso que como jogadora também foi à Madeira com a Varense e sabe o trabalho que nós fazemos lá. Também trocámos esses serviços todos com a Varense. Depois trabalhar no Clube da Madeira, as pessoas às vezes dizem assim, mas a Madeira, o que é ser... o que é insularidade? Nós chamamos de insularidade. Eu vou dar aqui um exemplo e tirar algumas cábulas. No ano que nós subimos de divisão, 2017-2018, nós jogámos no dia 22 de Abril o primeiro jogo com o Oriense. Perdemos 3-1. Vamos para Lisboa, felizes e contentes, porque estávamos completamente confiantes que íamos dar a volta ao Oriense na segunda volta, como demos, ganhamos 3-0. Tudo normal. O avião a chegar a Madeira está a vento, temos que regressar a Lisboa. Portanto, regressamos a Lisboa, nós chegamos a Lisboa, temos ali um grupo de 22 pessoas com fome, sono, frio. Tenho a sorte de trabalhar no Marítimo, as pessoas, o Naré disse no programa que eu sou o rosto, mas há imensas pessoas. Eu não trato da polícia, eu não trato da ambulância, temos pessoas no Marítimo que tratam disso. E quando nós estamos aflitos, ajudamos uns aos outros. Nesse caso, nós temos que ficar no hotel, temos que ir para o hotel, porque a TAP não ofereceu, não deu alojamento. O clube, através do Naré, do nosso presidente e da empresa que nos dava apoio logístico no continente, arranjou-nos ao hotel. Viagem marcada para segunda-feira, para a Madeira.
depois adiaram a viagem para terça. Nós jogávamos no dia 25 de Abril, que é feriado, na quarta-feira, recebíamos o Castrense. O Castrense chegou à Madeira primeiro do que nós. Nós somos a equipa da ida. Nós chegamos no dia 24 à noite, penso que pelas 11 da noite, já não recordo a hora, mas sei que era noite já, e para jogar no outro dia às 16. Isto aqui é insularidade. O maior exemplo de insularidade que eu posso dar é esta equipa que vinha jogar connosco, chegou primeiro do que nós à ilha. Helder, em jeito de brincadeira, podiam ter remarcado o encontro para Lisboa. Já estavam cá todos mais perto. Nós chegamos a falar nisso com a Federação, em jogarmos na quarta-feira em casa do Castrense, fazer a inversão de jornada, mas depois decidi-se arriscar e entretanto os aviões começaram a aterrar na Madeira e a TAP arranjou um avião para nós. A logística é muito complicada. Eu acho que a Liga BP e a logística, eu acompanho os meus colegas, acompanhava da equipa B, do Sub-23 e da equipa de Júniors, também faz campeonato nacional, da equipa A. A logística é quase igual para todos. O trabalho que nós temos, no Marítimo tinha algumas facilidades, porque havia algumas pessoas que tratavam de outros assuntos, mas estava tudo e tinha que controlar tudo, mesmo havendo alguém a pedir a polícia e confirmava-se que aquela pessoa tinha pedido a polícia, a alimentação, os bombeiros, as coisas para não faltar com o nosso economato. Portanto, é um trabalho muito árduo e às vezes, mas eu tinha o hábito de dizer isto tudo às nossas jogadoras. Eu não escondia nada daquilo do meu trabalho. E disse sempre a elas que para a bola chegar ali às 16 horas e estar no meio do terreno, houve muitas horas, muita gente a trabalhar para elas e que elas tinham que dar valor a isso. E felizmente davam valor e fomos conquistando o nosso espaço dentro do clube e na federação com o nosso trabalho e com o querer e vontade. Muito bem, Helder. Ademar, tens a bola para passar ao Remo? Sim, para passar aqui ao Remo, duas perguntas, uma muito diferente da outra, mas porque o Remo passou como diretor desportivo praticamente no feminino e no masculino. Primeiro, as principais diferenças e quem é mais complicado ser diretor desportivo de uma equipa masculina ou de uma equipa feminina, e depois também como é que, tendo em conta que foi há 10, 11 anos atrás, por aquilo que percebi, como é que vês também esta grande evolução que tem existido no futebol feminino? Olha, dizer-te que é claramente mais difícil ser responsável desportivo da equipa feminina porque a base de recrutamento é menor, para começar. Depois com o crescimento do futebol feminino, há mais clubes, mas também te vai escasseando a base de recrutamento. Daí eu ter defendido tantas vezes, até na quarentena, incluindo no programa que lá estiveste, a necessidade de a aposta da formação ser cada vez mais visível. Temos que aumentar drasticamente o número de atletas, de praticantes, está a subir a olhos vistos, e eu temo, e tenho também expressado isto muitas vezes, que a pandemia, no impacto brutal que vai ter em todos os desportos, em todas as variantes, no futebol feminino, temo que possa ter um impacto no aspecto em que o crescimento era assinalável, fantástico, em todos os níveis, clubes, treinadores, estruturas, diretores cada vez mais qualificados e diretoras, e nomeadamente número de praticantes e projetos de formação. Esta paragem pode estancar e pode fazer regressar uns anos atrás. Eu espero que não, até porque se há coisa que o futebol feminino nos ensinou a todos é a resiliência, a capacidade de superar obstáculos, a capacidade de com menos fazerem mais, a maior parte das vezes, e portanto mais difícil o papel de responsável desportivo num projeto feminino. Até te posso dizer, no Boa Vista menos, primeiro não era diretamente minha responsabilidade porque o Paulo Moura fazia isso com a Fernanda, e eu ajudei no que pude a incitar alguns contactos, mas no Boa Vista as jogadoras iam lá ter naquele período porque queriam jogar lá. Portanto, tu mal abrias uma temporada, apareciam jogadores de não sei quantos clubes que queriam jogar no Boa Vista. Pensando que as condições seriam outras, certamente, mas queriam jogar no Boa Vista. No Pasteleira tivemos que fazer captações e tivemos que depender muito do nosso scouting de futebol feminino, que vocês sabem quem são, as jogadoras, que chamam a colega A, a colega B, que conhecem esta amiga, aquela amiga que até na escola jogava mais ou menos, ou até nem jogava futebol,
e trazem-na para dentro do futebol feminino para começar a jogar. Portanto, o scouting eram as jogadoras. E foi nisso que eu me também acabei por segurar no Pasteleira, quando ajudei a fazer a equipa, nomeadamente para o meu segundo ano lá, sendo que depois também era muito na base de elas traziam-nas, como trouxeram, por exemplo, a Anabela, que está agora no Valadares e que vinha do Fiães, só que ela era de lá, de Espinho, de Fiães, e a Bárbara, etc. E nós tínhamos, ok, elas trouxeram-nas até aqui para jogar com elas, mas depois era preciso garantir o transporte, era preciso garantir uma série de condições para elas ficarem lá. E aí já entrava eu e acabamos num esforço bastante grande de todos, de dizer, ok, vocês ficam, nós responsabilizamos por vos ir buscar e ir levar em todos os treinos. Portanto, e foi isso que nós fizemos, exatamente, de todos os treinos íamos levar e buscar as atletas às suas residências, independentemente de estarem 30, 40 ou 50 quilómetros até do local de treino. Portanto, estas dificuldades são particulares porque há um lote muito inferior. Eu, ao fazer as equipas, trabalhar na parte esportiva, seja no futebol de formação ou nos séniores, a base de captação de recrutamento é maior. Logo à partida, isso facilita. Depois também deixa-me dizer-te que, quando perguntas das diferenças e do que cresceu em muitas coisas, cresceu na capacitação dos treinadores, cresceu no facto, e nós estivemos no programa em que tu estiveste também, no facto de treinadores quererem trabalhar no futebol feminino, as treinadoras também, e há um crescimento também naquilo que é a capacitação de entendimento do que é o futebol feminino, porque sendo futebol, é um futebol com características particulares, é um futebol em que muitas vezes elas chegam ao contexto sénior, até de uma Liga BPI, com pouca base, com pouco trabalho de formação anterior, e em que os treinadores têm que ter essa predisposição para as trabalhar em contexto já de competição elevada, de um contexto em que estás a concorrer com Benficas, com Sporting Clube Braga, com Famalicão, que pelo projeto que encerram em si próprios já trazem internacionais e jogadoras com o tatarimba, e portanto tu tens que também conseguir como treinador, como estrutura, formar gente em competição, que é algo que é um desafio muito particular, mas dizer também que ser diretor de futebol feminino, muitas vezes, e diretora nestes casos, é automaticamente dizer que é a pessoa que faz um bocado de tudo. Faz tudo. Nós podemos chamar-lhe diretor desportivo, team manager, mas é a pessoa que trata de quase tudo. Era o que eu dizia da Sónia Santos, Remo. Exatamente. Ou seja, a questão aqui, isto é também um bocado como se vive o futebol de formação em Portugal, e nós sabemos. A questão é, a Liga BPI subiu muitos patamares. A nossa seleção está a subir muitos patamares. A Federação tem feito um trabalho fantástico, na minha opinião, no que diz respeito ao futebol feminino. Mas o caminho tem que ser cada vez mais pela valorização também destes team managers, destas diretoras desportivas, das estruturas que estão à volta do futebol feminino, que não se pode premiar o trabalho incansável que é feito na base de porque é feminino, é por paixão. E no masculino já é por profissionalismo, ou porque tem que ser e porque as regras assim o ditam. Falamos tanto em certificação de clubes, falamos até da obrigatoriedade de ter futebol feminino para os clubes poderem participar em competições, mas então para isso tudo é preciso também olhar com a mesma responsabilidade, com a mesma exigência, com a valorização que estas pessoas que trabalham no departamento de futebol feminino merecem. Portanto, o caminho percorrido é gigante. E eu é que continuo a sentir que ainda em muitas questões no futebol feminino é alguém que queira ajudar, é alguém que gosta, alguém que tem lá um filho, é alguém que tem lá uma amiga, é alguém que é amigo de quem está ligado ao futebol feminino, e não pode ser. Felizmente, Sónias, como as que estão aqui, o Helder, o trabalho que fez no Marítimo, a Sofia Teles, que já falei, e muitas outras que podia aqui falar, dão aqui outro cunho cada vez mais visível a algo que é fundamental. A competência, paixão sim, porque ninguém sem paixão vai 3, 4 vezes por semana, 5, em alturas de pandemia, como a Sónia, ao clube, feminino ou masculino, portanto a paixão tem que estar. Ninguém está no desporto, penso eu, em Portugal, a menos que esteja num nível muito elevado sem ser com a paixão, mas com o devido reconhecimento, a devida valorização. Temos que deixar de olhar para isto como quase um favor que se faz, porque é futebol feminino, é futebol de formação fora dos grandes centros, porque vai dar ao mesmo. Eu vejo um bocadinho semelhante e tenho pena porque o futebol feminino já tem de ser olhado com outro patamar. Eu posso-vos até contar esta experiência particular. Nos clubes onde eu trabalhei, o futebol feminino era visto quase... nós até somos os gajos porreiros, temos aqui futebol feminino.
Era quase às vezes estamos aqui a fazer um favor para ter futebol feminino, e isso é uma coisa que a mim me irrita profundamente, e digo-vos aqui frontalmente. Porque o futebol feminino não é por uma aposta, apareceu aqui um grupo de miúdas, quis criar aqui, não pode ser assim visto. Não pode ser visto como uma coisa sazonal, nem imediata, nem porque naquele momento deu jeito, porque apareceu um grupo de jogadoras interessantes, porque apareceu uma diretora ou um diretor dispostos a trabalhar. Tem que ser uma aposta. E a partir do momento tem que ser uma aposta, tem que se valorizar, e quando digo valorizar não estou a falar só em salários, porque é isso que as pessoas pensam imediatamente, valorizar devidamente, com as condições com que se olha para um departamento de futebol sénior, sem género. É masculino e é feminino. Sendo certo que o que eu vejo em Portugal é que tu podes ter uma equipa na Liga BPI de futebol feminino, que estão no topo, e têm menos condições que uma equipa que esteja no Campeonato de Portugal ou no Distrital do mesmo clube. Porquê? É impensável. E nós estamos aqui a chegar ao Dia da Mulher, e se queremos dar passos para sermos evoluídos como um todo, temos que olhar para este tipo de coisas. Portanto, tem que ser uma aposta a sério, não uma aposta porque fica bonito dizer que também temos futebol feminino. Nada disso. Temos futebol sénior, homens e mulheres. Vamos dotar das melhores condições, e vamos ter mulheres a trabalhar com futebol masculino quando têm essa competência, porque cada vez mais têm. E temos que também quebrar de vez essa barreira, e ter homens a trabalhar com o futebol feminino, como também já temos e sempre tivemos, desde que tenham competência, e desde que tive esta conversa também com o Ademar, com o Daniel, com o treinador de Vitória, que não seja o futebol feminino, só porque estão ali de passagem, porque rapidamente querem passar para o futebol masculino, nem que seja no sub-9 da equipa lá do lado. Tem que olhar para o futebol feminino como a sua valorização como treinador, uma aposta como treinador, e perceber se tem características para ser treinador de futebol feminino. Porque nem toda a gente as tem. Como nem toda a gente tem para ser treinador de futebol de 7 e de sub-19. Porque há muita gente que acha que o futebol aprende-se que ouvem na faculdade e que é sazonal a toda a gente, e não é. Há características, há especificidades, há muitas questões relacionadas com a forma como se joga até na Liga BPI, na segunda Liga, no futebol distrital, etc., que é uma particularidade do futebol feminino. E temos que ter uma característica para mim muito presente, que é capacidade de ensinar em competição, capacidade de fazer evoluir em competição, capacidade de as manter motivadas em competição. E também, para terminar, não quero alongar mais nem monopolizar isto, dizer: eu nunca vi, e posso-vos dizer que, portanto, eu entre jornalismo e futebol já são 20 e tal anos, mas a primeira vez que comecei a trabalhar em futebol foi em 2001, e como vos disse, em 90 e tal já comecei a seguir de perto o futebol feminino, e eu nunca vi tanta vontade de aprender, de evoluir, de atenção, como vejo no futebol feminino. Nunca vi, em nenhum patamar. Nos treinos, no dia-a-dia, quando a gente quer mudar alguma coisa e explica que é para o bem e que é para a evolução, eu nunca vi. Há uma vontade firme de aprender, de evoluir, até essa humildade. Podem ser internacionais, mas estão predispostas a isso. E acho que ainda vemos isso nas nossas melhores jogadoras de forma muito evidente. E isso já não é tão claro no futebol masculino, até de tenra idade. No futebol masculino, aos 14, 15 anos, o que nós temos na sua maioria é miúdos que acham que já sabem tudo. As mulheres, em tenra idade ou mais à frente, querem aprender, querem evoluir, querem ouvir, e confiam tanto na mensagem que lhes é passada. Por isso é que eu digo, as características de um treinador não é só porque eu quero ser treinador, vou passar aqui pelo futebol feminino, que é para ver se chego rapidamente a uma equipa qualquer de futebol masculino. Isso para mim é um erro. Eu já falei sobre essa questão aqui. O Hugo até disse, espero que ninguém esteja a ouvir do masculino, mas é uma realidade. A jogadora tem muito mais interesse, quer aprender, questiona mais. Eu treinei masculino, não tenho qualquer interesse em treinar masculino, estou há 8 anos no feminino e sempre quis treinar o feminino, e fico triste com alguns comentários que ainda ouço, que já não devia ouvir hoje, que ainda muita gente diz que aquele foi para o feminino porque não tem lugar no masculino. Pronto, e isso não é uma... Eu acho que hoje em dia, e nós aqui na hora do futebol feminino já temos tido algumas dessas reações, que eu acho que se está a inverter o paradigma aqui. É porque eles cada vez mais vir para o feminino. Exatamente, cada vez mais agora vês treinadores do masculino, e mesmo aqui na hora do futebol feminino, no futebol online, a perguntarem-nos como é que podem fazer e que estão a pensar em largar o futebol masculino para ir para o futebol feminino. Porquê? Porque quando a Sónia jogava, quando eu comecei a treinar, quando o Eldor começou a agarrar no feminino, quando o Remo andava no feminino, não havia visibilidade nenhuma, havia visibilidade zero. E nós andávamos agora aqui... já.
Agora, Canal 11 e tudo o resto, e pode jogar numa primeira liga como treinador, e por isso é que eu digo, é bem-vindo esta vontade de vir para o futebol feminino, mas que seja a vontade certa, que não seja a vontade de eu vou para ali para me pôr em bicos de pés, isso não, porque eu vou-me lembrar sempre das miúdas que treinavam no parque de estacionamento e jogavam na primeira liga portuguesa com uma alegria tremenda, e dos meus jogadores de futebol sénior de Boa Vista que se o sintético estivesse um bocadinho mais molhado era um problema, portanto essas coisas não me esqueço. Eu quando comecei, elas compravam os seus fatos de treino, não é? Eu predispus-me a arranjar quem os fornecesse e cada uma comprava o seu fato de treino. Íamos jogar, eu posso dizer, eu treinei uma equipa que ficou na série de Coimbra, ou seja, e fomos até Ceia, inclusive, portanto só havia 2 equipas de Lisboa, isto estamos a falar há 7 anos atrás, Poiares, por aí fora, tudo longe, e cada vez que a equipa ia fora, a Câmara sim fornecia um autocarro, mas almoço não havia. Portanto, eu quando cheguei lá disse, não, nós vamos parar e vamos almoçar. Mas o clube não tem. Ok, então o clube não tem, não se preocupem, eu falo com elas e vou tentar convencer este pessoal a cada uma a pagar o seu. E a realidade é que nós não parávamos e comíamos uma sandocha e íamos comer um sítio qualquer, mas cada uma tinha que pagar o seu. E quando era esta realidade, né? E a Sónia jogava nessa realidade de certeza absoluta, e o Remo andou alguns anos no Pastoreiro de Boa Vista nessa realidade, e quando o Heller apareceu na Madeira também era assim. A Sónia infelizmente já apanhou outra. Ninguém queria ir para o feminino, ninguém queria andar aqui, okay? E foi este pessoal que andou a lutar durante muitos anos para que isto chegasse ao ponto que está hoje. E a verdade é que hoje acontece isto que falaste agora aqui, que já houve pessoas aqui a enviar mensagem, querem essas pessoas vir para o feminino. São todos bem-vindos, ok? E os investidores, é tudo bem-vindo. Desde que seja, como o Remo diz, que seja para ficar e para fazer isto crescer e para continuarem. Agora, a verdade é que há muitos que querem vir para depois ir novamente para o masculino. Demartes, e peço desculpa aos nossos colegas do painel, deixa-me só meter mais esta colher, pegando no que estás a dizer. Tu já tocaste aí num ponto fundamental, que é, ok, dá-se o autocarro, já está feito. Comer, elas não comem, para quê? Não é? Quer dizer, mas as pessoas pensariam assim para o futebol, para uma equipa de futebol masculino que fosse jogar a algum lado? Nem pensar. Nem pensar. Né? E depois outra coisa, eu, por exemplo, eu digo, quando eu estava no Pasteleiro, houve reunião de direção, era preciso cortar custos. Futebol feminino, logo, é que e se calhar era a equipa que menos gastava. E as jogadoras que lá estavam sabem o que eu me bati como vice-presidente para isso não acontecer, mas um vice-presidente não bota sozinho, e a direção decidiu, não vamos continuar a gastar dinheiro no futebol feminino. Ponto. Porquê? E eu acabei por ser culpado indiretamente. Eu explico-vos como fui eu que trouxe o futebol masculino para dentro do Pasteleira. O Pasteleira começa a subir de divisão no futebol masculino, reativa o futebol de formação, os júniores sobem de divisão. No ano a seguir, as duas equipas, portanto a sénior e a júnior masculina subirem, a direção decide que o futebol feminino já não era preciso. Quando foi o futebol feminino que manteve o Pasteleira de pé, o Pasteleira existe hoje, porque o futebol feminino manteve. Portanto, isto vamos dizer, comer não é preciso. Temos que poupar dinheiro, futebol feminino acabou. Opa, e isto aconteceu há 3, 4, 5 anos atrás, não foi há 20. Portanto, diz-nos que estamos a trilhar um caminho bom, mas que ainda há muito para resolver, e que agora não sejam os holofotes da Liga BPI e do Canal 11 que faça a correria ao ouro sem ser com o critério necessário que venham para acrescentar. É verdade. A Ana Brau diz aqui uma realidade. Omar, agora roubaste-me a tua questão. Estamos empatados já. Séniores a pagarem mensalidade. E isso existia, portanto estamos a falar de a jogadora remunerada a jogar contra a jogadora que tinha que pagar a mensalidade, não é isso? Verdade. Isso existia. E a Ana, eu sei que a Ana passou por essa realidade também, e felizmente já esteve na outra realidade. Mas isso aconteceu. Omar, e eu peço à Sónia Santos, à Sónia Silva, e ao Helder e ao Remo, sempre que queiram intervir, estejam à vontade, não esperem que a gente os faça a palavra. Sónia Silva, eu coloco uma questão, porque eu há uns tempos, há uns meses, tive aqui 2 internacionais portuguesas. Na altura, eu aqui tenho que dizer e dar mérito a quem eu tenho, e o mérito da hora do futebol feminino é do Admar. O Admar é que foi a pessoa que me impulsionou e disse, vamos fazer isto, e eu dizia ao Admar, eu não percebo nada de futebol feminino. Mas não importa, tu agora até já vês uns jogos e tal, e ele é que apertou comigo para termos este espaço semanal aqui da hora do futebol feminino, e em boa hora o fez, mas o mérito a quem eu tenho, e esse vai inteiramente para o Admar. Mas há uns meses atrás, ainda nem eu conheci o Admar, e trouxe aqui 2 internacionais portuguesas, uma de cada vez, que foi a Carolina Mendes
e a Ana Borges, ambas do Sporting, ambas da seleção. E tive também aqui a Silva Brunheira, do Futebol Benfica, que ainda está no plantel do Futebol Benfica, com 45 anos, e elas diziam todas, acho que o discurso foi comum a todas, que na altura, quando começaram a jogar, para treinar eram os equipamentos que elas levavam de casa. Mas depois, para jogar, era o equipamento dos homens, em que a camisola trabalhava nos joelhos, de tão grande que era até que estava a correr. Eu calculo, e esta questão vai inteiramente para a Sónia Silva, que deixou de jogar há relativamente pouco tempo. A Sónia, quando a Sónia começou, e disse-me há pouco, começou aos 20 anos, ou seja, estamos a falar há 8, 9 épocas atrás, tudo era diferente do que é agora. Porque eu olho, e lá está, e aqui tiro o meu chapéu ao Alvarense e ao Damaense, porque eu vi, no louco, na Damaia, as jogadoras do Damaense, e eu não sei, muito honestamente, se será o exemplo da grande maioria, ou se será um pequeno exemplo que nem todos têm esse privilégio. Mas no Damaense vi as jogadoras equipadas melhor que muitas equipas masculinas, seja dentro das 4 linhas, seja fora, com o fato de treino, com os polos, com os casacos, ou seja, vi umas condições que tomara muita equipa masculina ter hoje em dia. E no Alvarense, e eu já o disse aqui, mas vou voltar a dizer, vejo os jogos do Alvarense no Facebook e vejo, para mim, dos equipamentos mais bonitos do futebol, adoro o equipamento do Alvarense, vejo também, ainda hoje, vi as jogadoras no acesso às 4 linhas antes do jogo, todas equipadas, ou seja, isto, eu não sei se a Sónia concorda, é um luxo, atualmente, com o que era quando a Sónia começou há 8 ou 9 anos atrás, ou não? Completamente, completamente. Eu não apanhei esta sorte desde que comecei a jogar. Eu apanhei os equipamentos de masculino, como estavam a dizer, e aquilo ficava relativamente largo. Mas sim, ainda bem que as coisas mudaram. No Cesarense também passei por esses comentários de o feminino está a dar muita despesa, infelizmente, e não era... Era um pobre, não é? Exatamente, infelizmente. Mas pronto, cá no Alvarense está completamente diferente, temos evoluído também em termos do feminino e sim, temos equipamento já, graças a Deus, que assente bem ao estilo feminino, não é? E ainda bem, porque as coisas estão a evoluir, é isso que nós precisamos. E a imagem também, parece que não, mas as mulheres contam muito com a imagem e pronto. Mas Sónia, a Sónia, enquanto diretora desportiva, faz ver isso às atletas mais novas. Por exemplo, já tive aqui a Joana Gomes, salvo erro, que é das mais novas do plantel. A Sónia faz-lhes ver isso. Olha, que aproveitem as oportunidades que estão a ter, porque efetivamente isto há uns anos atrás não era nada assim. Claro que sim, e muitas das vezes nós tivemos que pagar para jogar. Neste momento é ao contrário, não é? Elas neste momento recebem para jogar e é esse o trabalho que elas têm que fazer. E elas têm que reconhecer isso. É um mundo completamente diferente, elas agora têm umas regalias que nós na altura não tínhamos e jogámos com paixão, éramos mais genuínas e tudo, não quer dizer que elas agora não sejam, mas que são. Era um futebol completamente diferente. Dávamos valor a outras coisas, as condições não eram as que nós tínhamos, eu nunca tive, se calhar, um lanche no intervalo como elas agora têm, e não tinha psicóloga, não tínhamos nutricionistas, por exemplo. Agora há todo um processo, uma evolução enorme que elas agora têm e elas devem, e sei que reconhecem esse crescimento e a nossa preocupação também no bem-estar delas. Como é que, desculpa, como sim, é que te sentes ao ver esta nova realidade e tu como diretora, não é? Porque passaste o mal como jogadora, não é? E gostavas se calhar de ter passado tudo isto que elas passam hoje e que tu estás a viver como diretora, se calhar gostavas de ter passado como jogadora. Mas como é que tu vês essa situação? É com orgulho e com sorriso nos lábios que tu vês esta nova realidade que vivemos? Sónia, antes de responder ao Admar, só que é uma parte, eu estava-me a rir agora enquanto o Admar falava, era pelo comentário da Ana Brau, que a Ana dizia que eu já dava valor quando havia água quente depois de um treino debaixo de chuva, coisa que agora é normal a ver, não é? E treinar no Alvarense com chuva não deve ser fácil, porque o campo deve ficar bonito, não é? Está melhor. Mas sim, eu gostava de jogar agora nas condições delas. Eu apanhei no Alvarense
boas condições, não as melhores condições que elas agora têm. Gostava de ter apanhado, mas foram outras realidades completamente diferentes, e ainda bem que o futebol feminino está a crescer, e eu dou graças a Deus do Ovarense estar a prestar também muito bem no futebol feminino, e em termos de adeptos estamos a receber muito apoio dos adeptos aqui de Ovar. Ainda ontem fizeram uma visita no treino, não foi? Ontem. Sim, na sexta-feira, uma claque, os fãs de 1921 surpreenderam-nos, e era uma força que também estávamos a precisar. E lá está, nós aqui, um bocado agora a parte, que em Ovar o futebol feminino está a ficar um bocado equilibrado, ok? Que o masculino está mais em cima, o que é normal. Está a começar a ficar mais equilibrado e é reconhecido aqui em Ovar, o que é muito bom, até mesmo para elas sentirem um apoio dos adeptos, que os adeptos de Ovar são muito, muito especiais. E à altura não tinha nada disso, era só os pais ali na bancada e devem sentir a falta deles no relevado, no campo, de certeza sem absoluta. dúvida. Os adeptos de Ovar Já tive a oportunidade de ver, não foi? são fervorosos. Eu já tive a oportunidade de sofrer com eles. Já sofri. É verdade. Edmar, deixa-me ter aqui uma questão à Sónia Santos, e lá está, aqui no seguimento da logística. Sónia, uma coisa que me mete, e eu acho que mete a toda a gente alguma confusão, por exemplo, é que com estas medidas todas que o nosso governo adotou, por exemplo, o caso da Mensa é um caso curioso, Remo, que tem a ver que, eu na altura rimo, até brinquei com o presidente Edmundo, tem a ver que o futebol masculino, toda a gente para casa, e o futebol feminino, ou seja, no da Mensa agora só futebol feminino. E elas diziam, olha, agora o campo é todo nosso, já não há cada... E efetivamente é um caso curioso, lá está, porque a equipa feminina está no Nacional, o Nacional foi equiparado a uma competição profissional e continuou, enquanto o masculino está na primeira distrital e muito bem classificado, mas foi tudo para casa. Sónia, a nível logístico, estas medidas todas que o governo adotou vieram a dificultar imenso agora o vosso trabalho. E eu pergunto, Sónia, quando o Damaense vai fora, por exemplo, amanhã joga em casa, a semana passada não foi exemplo, porque foi fora, mas foi às portas de casa, foi ao Futebol Benfica. Em casa. Exatamente. Mas quando vai fora, mais longe, por exemplo, imaginemos que amanhã não ia receber o Oriense e que ia a Orem. A logística fica muito mais complicada, não, Sónia? Eu dou o exemplo do Futebol Benfica, e o seu presidente, o Domingos Stanislau, já veio falar a público destas situações, que quem toma as medidas, no caso do governo, estas restrições, esquece muita coisa que está à volta. E a minha pergunta é, como é que almoça, por exemplo, uma equipa de futebol feminino agora, quando tem que ir jogar a 150 ou 200 km de casa? E o caso do Futebol Benfica almoçou às portas do campo do Oriense. Sim, nós temos, por exemplo, o caso que deu do Oriense, em que nós já fomos ao Oriense, e amanhã recebemos. Eu acho que isto aqui vai tudo da ligação e do bom ambiente que tem que haver entre os clubes. Assim como nós, quando fomos a Orem, pedimos ao Oriense que nos ajudasse, e tivemos um restaurante da zona que nos levou o catering ao campo, amanhã o Oriense vem almoçar nas nossas instalações, com uma situação também, pronto, ajudar a tratar por nós, porque é para isso que servem. Temos que nos ajudar uns aos outros nestas coisas para que o futebol possa continuar, não é? Não tem lógica não ser assim. Portanto, a logística acaba por ser mais ou menos a mesma, só acrescido dessa situação dos restaurantes e dessas coisas estarem fechadas, mas que há sempre alguém disposto a ajudar. Mas lá está, e estamos a falar do principal campeonato nacional a nível de futebol feminino, o que infelizmente, no caso masculino, normalmente não abundam esses bons exemplos, ou seja, dessa tal relação de que se fala, e daí eu há pouco dizer que me parece, e eu sou um adepto recente, parece-me um futebol mais puro, que não envolve tantos interesses, digamos assim, como no caso do masculino. Sónia, antes de passar ao Helder, uma outra questão que é, eu sei que, por exemplo, que o Damaense, e como o Remo falava há pouco daquela questão logística das jogadoras que moram longe, e eu sei porque quando estive na Damaia no início do ano a ver este jogo com o Estoril, a Sónia confidenciou-me que tinham jogadoras a vir da outra banda, de Setúbal, ou seja, vêm jogadoras de muitos lados. Como é que se gera tudo isto a nível logístico? Lá está.
Pronto, era aquilo que falava ainda há pouco. Eu, felizmente, e aqui fazendo referência ao que o Hélder ainda há pouco falou, não sou eu que gero isto tudo sozinha. Tenho pessoas que trabalham comigo, tenho outro diretor diretamente que trabalha comigo, tenho coordenação, mas é assim, mas não é fácil. Não? Eu tenho jogadoras que vêm da Costa, tenho uma jogadora que vem da Amora, portanto elas vêm nos transportes para a zona de Lisboa e depois, nestes 2 casos, e depois nós vamos buscá-las ao local onde elas saem do transporte público. Tenho outras que tenho que as ir buscar mesmo a casa. É tudo uma gestão diária para os treinos, para os jogos, uma gestão diária de transportes, consoante o horário do treino, o horário do jogo. Tem que ser feita essa gestão. Claro, muito bem. A Sónia é a prova daquilo que a gente tem vindo a dizer ao longo do programa, que há muita coisa para além do pontapé na bola, como se costuma dizer. Claro que sim. Admar, tens a bola ao teu lado? Aqui para o Hélder, porque sei que acredito que não deve ser fácil. Em Lisboa, eu sei que é mais fácil porque eu fiz durante muito tempo. Como é que se faz scouting na Madeira, Hélder? Como é que faz scouting na Madeira? Como é que o Marítimo consegue ter, como é que o Marítimo consegue ter tantos escalões? Como é que consegue? Muito trabalho. E quando cheguei ao Marítimo, nós tínhamos à volta de 20 atletas. Entre 20 e 30 atletas. Mas 20 eram assíduos. Quando saí, nós tínhamos só a jogar futebol, porque houve uma altura que as miúdas faziam futebol e futsal, as júniores e as séniores. Mas no futebol tínhamos à volta de 100 atletas, só no futebol, e 20 miúdas que só faziam futsal. Neste caso, maioritariamente séniores. Como é que nós fazemos isto? O Marítimo é o clube mais popular da Madeira, não é? É mais fácil para nós contratar, mas obrigou grande trabalho, obrigou a pedir imensos contactos aos nossos treinadores das camadas jovens do futebol masculino, ajudaram-nos bastante também, com a coordenação do Onaré, porque essas pessoas, quando iam jogar contra equipas que tinham uma menina a jogar, acontece muito na Madeira haver uma menina a jogar, os tipos ligavam-me, será tem aqui uma miúda que é capaz de dar jeito, e então eu ia observar a miúda, ou mandava, no início era eu que ia observar, e depois pedia uma pessoa do nosso scouting, que trabalhava softball masculino, mas começou a trabalhar feminino, para contactar os pais das miúdas. Quando nós quisemos fazer, em 2016, 17, salvo erro, 17, 18, já não me lembro, decidimos criar escalões de formação. Ter uma equipa de infantis, ou 2 equipas de infantis. Falámos com a associação, porque na Madeira mais ninguém quis fazer, era só o Marítimo que ia ter essas meninas a jogar, e falámos com a associação, com o professor Humberto, e combinamos que as nossas iniciadas jogariam contra rapazes no escalão sub-13 e as infantis jogariam contra rapazes no escalão sub-11. Mas toda a gente, eu tenho que dizer isto, porque quase ninguém acreditava que nós íamos conseguir 30 miúdas para fazer 2 equipas. E nós, felizmente, com muito trabalho meu e das pessoas que me ajudaram nesse projeto, começamos e conseguimos muito além dessas miúdas. Nós chegamos até na segunda época, tínhamos quase 50 miúdas nesses escalões, dava quase para fazer 3 equipas. O scouting, eu trabalho todos, onde tem uma miúda, eu nunca me esqueço que houve uma vez uma pessoa que mandou uma mensagem, olha, vi esta miúda a dar uns toques no Facebook, vê lá. Eu vi a miúda a dar uns toques, liguei aos pais, entrei em contato com os pais através do Facebook e conseguimos essa miúda e muitas outras. Nós temos miúdas que vêm do todo o lado da ilha. Tínhamos uma miúda e temos a Laura, que vem de São Vicente, a mãe vem trazê-la todos os dias ao Funchal para treinar, sempre cá treino. Para São Vicente fica no norte da ilha, fica à volta talvez de 40 km, mas leva-se quase 1 hora para chegar ao Funchal. E essa menina jogava lá no São Vicente com os rapazes, e no ano que ela veio ela e veio o irmão jogar futebol para o Marítimo, na equipa masculina e a Laura na feminina. E depois vamos buscar as miúdas, vamos a todos os lados, e sempre nesta fase final onde eu já lá estava. E diria que no início, quando nós começamos estes projetos, tudo o que mexia nós agarrávamos, íamos buscar e convidávamos para as nossas equipas.
Nesta fase já conseguimos... Já são mais seletivos nele. Já somos mais seletivos e até houve 2 épocas que nós temos um clube que trabalha com o Marítimo, que é o Barreirense, que conseguimos montar uma equipa de júniores para eles. Portanto, separamos e fizemos uma equipa de júniores no Barreirense e uma no Marítimo. As miúdas que nunca tinham jogado federado ou que não eram tão capazes como as outras, iam para o Barreirense, e quando nós achávamos que elas já estavam bem para vir para o Marítimo, passávamos para o Marítimo, para ganhar, para toda a gente jogar. E jogávamos também, propusemos à associação, como há poucas equipas da Madeira, havia 4 ou 5, antes 3 equipas. O ano passado tivemos 6, mas houve anos que temos 3 equipas. Em conversas com a associação, chegámos à conclusão que uma das formas de elas ganhar mais competitividade era fazer futsal. E então no fim de semana, isto nos calendários de júniores e séniores, no fim de semana elas jogavam futsal, no outro fim de semana jogavam futebol. Alternava-se as júniores com as séniores. E também tentamos sempre descentralizar os jogos, fazer esses jogos, sempre que houvesse possibilidade nós jogávamos fora do Funchal para fazer captação. Depois tinha que reunir com os pais para deixar as meninas jogar futebol, que havia pais que não queriam deixar que o futebol era para homens. Tive que reunir com um padre por causa de uma jogadora nossa para dispensá-la da catequese, era a catequese. Tantas coisas. Íamos às escolas, que pegávamos nas miúdas que podiam ir, que não estavam a trabalhar, e convidávamos algumas escolas, íamos lá fazer jogos de demonstração, e fazíamos muito Facebook, os canais do clube também ajudaram imenso. O Marítimo, como eu disse, é o maior clube da Madeira, e costumo dizer que 90% são do Marítimo, os outros estão enganados na vida. Mas isto eu sou mesmo... Os outros 10% não vão ser amigos do Helder, certeza. Não, são meus amigos. Eles sabem que eu estou a brincar, mas o Marítimo é notoriamente o clube com mais adeptos na ilha. No menos 60% das pessoas são do Marítimo. E é mais fácil para nós lutar. E então quando vamos para os campeonatos nacionais, nós no primeiro ano que fizemos campeonato nacional decidimos que só jogaríamos com jogadoras que tinham jogado no Marítimo no ano antes. Houve vários atletas de outros clubes da Madeira que se ofereceram, e nós contratamos a Giovana Maia, que vinha de uma lesão, vive no Brasil desde os 3 anos, nasceu em Viana do Castelo. A Giovana foi a única atleta que nós trouxemos para a primeira época. Muita pressão das pessoas que na altura treinavam o clube, que queriam mais reforços, não é? Nós jogávamos com juvenis, com 4 juvenis, 8 júniores. O nosso plantel é de 26 jogadoras, metade era juvenil e júnior. Mas decidimos nós, quando eu digo nós, a estrutura toda, porque estas coisas tenho o Naré, o professor Rafael, o professor João Paulo, o professor Nuno Silva, que agora está como coordenador do Marítimo. Isto não é uma decisão de uma cabeça só, e também dos treinadores. Às vezes é difícil dizer não ao treinador, mas nós temos que nos manter fiéis ao nosso projeto. E nós decidimos que se subíssemos de divisão, e falamos com as nossas jogadoras, que se subíssemos de divisão, o grupo ia ser composto só para aquelas jogadoras. E fizemos a primeira época. Da mesma forma que eu disse ao treinador, quando contratei o treinador, nesse ano ninguém queria vir treinar futebol feminino, e o Nuno Reis aceitou vir para o futebol feminino. E eu disse ao Nuno: se subires de divisão, ficas no Marítimo na próxima época, independentemente do que possa vir a acontecer. Portanto, nós subimos de divisão, ele ficámos com as mesmas miúdas, perdemos 6 ou 7 miúdas. Nós na Madeira temos um problema muito grave, que aos 17 anos elas vão estudar geralmente para o continente, não é? Depois, eu posso-vos dizer que do plantel que subi de divisão, nós tínhamos 26 jogadoras. No ano que subimos de divisão, neste momento dessas 26, só 8 é que estão no Marítimo. Muitas deixaram de jogar futebol, cerca de 10 deixaram de jogar futebol, e as outras estão a jogar algumas em Inglaterra, outras no continente, porque saíram para estudar. Portanto, nós todos os anos nós nunca conseguimos ter uma equipa de júniores em que tenhamos mais do que 3 atletas último ano de júnior.
Nós, ano passado, aquela equipa de júniores que o Edgar jogou, nós tínhamos 7 ou 8 miúdas iniciadas a jogar nas júniores. Era uma excelente equipa. Porque as nossas júniores tinham que ir às séniores. E até 2 juvenis também iam às séniores. E nós jogávamos com iniciadas. E isso também, esta forma de trabalhar e de mostrarmos aos pais que nós estamos ali a fazer um trabalho sério e dávamos muito apoio, o marido me dava muito apoio. Eu, se fosse preciso ir falar com qualquer pessoa, para a miúda vir treinar, com o padre, com os psicólogos da escola, com as escolas, com toda a gente, eu ia lá e falava com os pais, com as mães, com os avós, falava com toda a gente, desde que a miúda valesse a pena, e para mim todos os seres humanos valem a pena. E tenho uma situação curiosa. Houve um ano que fui 22 vezes a uma escola falar com a diretora de turma de uma jogadora. 22 vezes? Estava difícil. Não deve ser difícil perceber quem foi. Não se vai falar. Não, só vou dizer que nesse ano fui 3 vezes à escola da minha filha. Buscar as notas dela. E dessas jogadoras fui 22 vezes. Claro. E fui de outras. Também tenho bons relacionamentos pela minha atividade profissional com todas as escolas da Madeira. Conheço a maior parte dos diretores das escolas. E às vezes telefonava e dizia: pá, tens de dispensar a miúda, estás aí a encher chouriços com ela e ela tem que vir a treinar futebol, pode ser um futuro para ela. E a questão do padre foi uma questão, foi uma questão diferente, mas consegui convencer o padre a dispensar essa jogadora de ir à catequese e de fazer a crisma, e ela fez a crisma de santo. Muito bem, Helder. Meus amigos, vamos para a volta final. Temos 15 minutos para terminar o programa. Vamos para a volta final e eu começo, antes de colocar a última questão a cada um de vocês, aproveito desde já para agradecer. Remo, vou começar por ti. Mais uma vez, agradecer-te a tua presença aqui. Foi um gosto e uma honra enorme ter-te aqui no Futebol Online. E a minha última questão, Remo, vai a questão do profissionalismo no futebol português, e uma vez que estamos a falar de pais, de mães, avós, a questão do profissionalismo ter chegado ao futebol feminino, tu achas que de alguma maneira já há pais, porque no masculino isso vê-se ao pontapé, que é todos os pais acham que têm um Cristiano Ronaldo em casa, mas no feminino também já começa a aparecer isso, porque eu recordo-me, eu fui treinador muitos anos de formação. Treinei uma ou duas raparigas no escalão de infantis, uma equipa mista, masculina, mas recordo-me da dificuldade que havia nessa altura, e estamos a falar há 10 anos, se calhar. Eu dizia a um pai: pá, deixa lá a sua filha jogar. Pá, não, que isso é para os homens, isso é para os rapazes, não quero a minha filha a jogar futebol. E hoje em dia já se vê uma mudança de mentalidade. Não sei se concordas, isso terá a ver com a tal questão do profissionalismo. Já há pais que veem: esta minha filha vai ser uma Marta, podia dizer outra, mas vou falar na Marta, na jogadora brasileira. Já veem isso como uma saída profissional, Remo? Hugo, antes de mais, obrigado foi um privilégio por vir ao Futebol Online e por estar com este painel, porque eu tenho imenso respeito e carinho por toda a gente que está no futebol, independentemente do patamar e no desporto, e que tenta dar o melhor de si em prol do desporto, não sendo as pessoas que depois lá dentro jogam, são aquelas que fazem com quem está lá dentro a jogar, como dizia o Helder há pouco, para a bola aparecer ali pousada, há um trabalho de bastidores brutal. Tem que se lidar com muitos constrangimentos, tem que se trabalhar com muitas coisas, muitas noites sem dormir às vezes, muitas dores de cabeça, e eu tenho enorme respeito por toda a gente que está nesta área, remunerada ou não remunerada, principalmente por quem não é remunerado. Respondendo à tua questão diretamente, eu acho que isto, evidentemente, com a exposição mediática que nós falámos há pouco, nomeadamente também o crescimento da nossa seleção, jogos na Liga BPI, até a nível de um marketing mais forte que já vai atrás da atleta feminina, casos que podemos ver com a Jéssica, por exemplo, etc., que já há marcas e grandes empresas que para publicidade já recorrem às jogadoras de futebol feminino, e que está a acontecer cada vez mais. Evidentemente que acredito que isso possa impactar um pouquinho em alguns pais. Acima de tudo, eu acho que quando estamos a falar de pais, estamos a falar de uma questão muito difícil de gerir, seja com meninas, com meninos, em qualquer desporto, e temos que ter noção disso também. Eu acho que ainda vivemos muito, Hugo, infelizmente, numa situação de que, por predisposição cultural, e porque as pessoas também às vezes não tentam evoluir,
tu, se és pai de uma menina, automaticamente o pai e a mãe, se calhar pode ser inadvertidamente ou inconscientemente, vêm sempre com a oferta do balé, da dança, de algo do género. É menina, vamos, felizmente, é verdade, cada vez são mais os pais que tentam incentivar ou que, mais do que incentivar, fazem o seu papel, que eu acho que deve ser o do pai, de explicar que a prática desportiva, explicar que o facto de estar inserido num grupo que vai acrescentar e dar a conhecer valores da sociedade que são muito importantes é benéfico, e depois deixar que sejam eles naturalmente e elas, é aqui que eu quero chegar, a fazer a sua escolha. Portanto, se elas querem jogar futebol, e se jogam futebol, e se pedem uma bola, e se gostam de o fazer, que não exista o comentário do isso é para meninos, ou não preferes ir para a dança, ou não queres experimentar o balé, ou o hip-hop, ou qualquer coisa do género. Portanto, se querem seguir esse caminho, que existe esse incentivo. Eu acho que aí, sinceramente, ainda há muitas barreiras para derrubar, no geral, em termos familiares, para além dos pais também. Às vezes até dentro do seio do próprio grupo de amigas, digamos assim, há barreiras que ainda são precisas derrubar. Ainda se ouve demasiadas vezes o contexto do futebol é para homens, e a mim o que mais me custa é ouvir mulheres a dizer isso. Portanto, e acho que também é uma barreira que tem que se derrubar de uma vez por todas, numa luta que é de todos, não é das mulheres nem dos homens, é uma luta que é de todos. Portanto, assim, em parte, até pelo facto de tantos pais incentivarem as equipas mistas, a presença das suas filhas, reagir às adversidades, estarem num contexto evolutivo, porque estão felizes, porque é isso que eu acho que move qualquer pai, é ver os seus filhos ou filhas felizes, e portanto, se estão felizes a jogar futebol, vejo um incentivo, vejo uma preocupação, vejo um interesse, mas também vejo muitas barreiras, ou vejo um interesse, como é que eu hei de pôr, ok, ela agora está a jogar futebol, mas isto passa-me. E é exatamente essa mensagem que eu queria deixar aqui, que não seja assim, que exista o apoio, que exista o carinho, que exista o incentivo, até para tornar um bocadinho mais fácil, que não seja preciso o Hélder, as Sónias, o Ademar, toda a gente que trabalha no futebol, ter que falar com o padre, com o pai, com a mãe, com a amiga, com o namorado, com a namorada, com o que seja, para convencer alguém a jogar futebol, porque se elas querem, não deve ser preciso esse trabalho todo. É um trabalho de todos. Estamos a falar de desporto, estamos a falar da formação de homens e mulheres da manhã. Podem não ser jogadoras de futebol, mas vão ser mulheres. E portanto o trabalho tem que ser este, e o desporto promove isto, promove estes valores, promove este crescimento, promove uma vida saudável em termos físicos, mas acima de tudo, para mim mais importante, emocionais, cognitivos, e que são muitas vezes esquecidos. Portanto, se a menina quer jogar futebol, se o menino quer jogar futebol, como se quiser jogar voleibol, basquetebol, futsal, o que for, se quiser ir para os desportos de combate também, porque é outra barreira que vocês devem imaginar, também não é para, normalmente também isto não é para meninas, se querem ir incentivar, dar carinho, e depois ela naturalmente, como eles, fará as suas escolhas, saberá o caminho que quer seguir. Se for feliz a jogar futebol, que seja, se tiver jeito, se tiver qualidade, se tiver competência, as oportunidades estão a surgir cada vez mais, o futebol feminino está a crescer, há mais clubes, há mais aposta, há mais visibilidade, e que sejam também feitos, isto mesmo para fechar, feitos e dados passos para que equiparar, sei que não é possível, mas para aproximar aquilo que uma jogadora profissional ganha daquilo que ganham alguns jogadores, pelo menos nos patamares profissionais mais baixos. Já não estou a dizer para igualar aos jogadores mais bem pagos, me parece uma luta que pode demorar décadas, mas têm que as equiparar. São profissionais de futebol, então têm que poder viver dignamente do seu trabalho. Muito bem, Remo. Remo, mais uma vez, e depois eu, no final, hoje deixo as honras das despedidas para o Ademar, mas da minha parte, agradecer-te mais uma vez teres tirado 2 horas do teu sábado tão preenchido para estares hoje aqui connosco. Foi um prazer, um prazer. Um grande abraço para ti. Sónia, eu a Sónia Silva, eu esqueço-me, estão aqui duas, tenho que dizer o apelido, Sónia Silva. Sónia, também agradecer o facto da Sónia ter estado aqui no Futebol Online, foi um gosto, e também enaltecer o seu esforço, porque ainda está no estádio de Alvarense, à espera que, como diz o outro, à espera que eu me cale para ir para casa, mas eu prometo que já não vou demorar muito, Sónia. A minha última questão vai no sentido, Sónia, acredita no profissionalismo, vamos falar da Liga BPI, totalmente a breve prazo, ou ainda se vai manter mais algumas épocas com 4, 5 equipas profissionais e depois o resto amadoras,
que permitam, faz toda a diferença, principalmente a nível de treino. É diferente treinar de manhã do que treinar à noite depois de um dia de trabalho. É verdade, mas infelizmente eu penso que ainda poderá estar um bocado atrasado nesse sentido. É óbvio que no nosso caso nós temos atletas a trabalhar às 5 da manhã e saírem de um treino quase às 11, 11 e meia da noite. E aí o profissionalismo, nós não somos uma equipa daquelas de nome, digamos assim, daquelas primeiras equipas profissionais. Isso ainda está muito, a meu ver, ainda está muito aquém, mas estamos a caminhos disso e eu espero que as coisas continuem e o futebol feminino tem que ser valorizado. E há uma diferença enorme, mas vamos ver daqui 2, 3 anos possivelmente já poderá estar mais do que aquelas 3 ou 4 equipas profissionais que nós temos na Liga BPI. Muito bem, Sónia, mais uma vez muito obrigado. Depois no final o Admar voltará às despedidas, mas eu da minha parte agradeço já, Sónia. Sónia Santos, a Sónia apanhou, lá está, ou seja, chegou ao Damaense para a vertente masculina, de repente viu-se envolvida num projeto grandioso do Damaense, que foi a aposta no futebol feminino, a subida, lá está, à liga principal do futebol nacional feminino. A Sónia ganhou uma nova paixão e quando foi para o Damaense nunca imaginou estar desta maneira ligado ao futebol feminino, Sónia. É verdade, nunca imaginei e é uma grande paixão realmente, porque por todas estas adversidades que acabaram de falar, acaba por nos atrair ainda mais, porque eu sou da opinião do Remo que ainda há um fosso muito grande, ainda há muitos pais a pensarem que o futebol é para os rapazes. E nós vemos isso, nós não conseguimos, tentámos abrir outros escalões e não conseguimos ter crianças, miúdas para praticarem o futebol, porque os pais não querem, não incentivam, não deixam. Tivemos casos mesmo que os pais não deixam, porque é futebol. Espero que esta redução seja rápida, mas realmente isto é uma paixão muito grande. O futebol feminino, conseguimos ganhar uma paixão muito grande por ele. É diferente do futebol masculino. E a Sónia não acompanhava o futebol feminino antes, quando chegou a Damaense? Não. Eu comecei a acompanhar o futebol feminino a época passada, quando começámos, há 2 épocas, quando começámos com a nossa equipa. Pronto, foi a partir daí que fiquei ligada ao futebol feminino, mas este ano mesmo dentro da operação, com a entrada, com a subida para a Liga BPI. Muito bem, Sónia. Realmente é outro mundo. A Sónia é o exemplo claro daquilo que eu tenho vindo a dizer aqui todos os sábados na hora do futebol feminino, que eu começo a acreditar, e eu passei por isso, o futebol feminino é uma coisa muito fácil das pessoas se apaixonarem. Basta ver 1 ou 2 jogos e rapidamente esse interesse vai aumentar. No meu caso, bastou ver um jogo para começar a acompanhar assiduamente. Ainda hoje, como eu disse, a minha esposa à tarde dizia, então, mas está a dar futebol masculino na televisão e tu estás no iPad a ver o jogo das senhoras de Alvarense. Assim, lá está. É uma coisa que entra rapidamente em nós e a Sónia está aqui o exemplo de quem não seguia o futebol feminino e ganhou aqui uma paixão também. Sónia, muito obrigado. Como vê, Sónia, isto não custou nada. Faz confusão no início, mas depois, entre amigos, isto é uma conversa aberta e tranquila. Não... Claro que sim, obrigada eu. E acredito que tem muito a ver com aquilo que falámos ainda há pouco, o futebol feminino ser muito mais puro, ser muito mais limpo, um jogo mais limpo. Ver as miúdas a jogar dá-nos essa paixão. Exatamente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, eu é que agradeço, Sónia. E vamos fechar então com o Hélder. Hélder, agradecer a sua presença aqui, também um apaixonado, e eu acredito, e essa vai ser a minha questão, mas antes agradecer ao Hélder a disponibilidade para estar aqui connosco. Mesmo longe, lá está, a tecnologia tem destas coisas. O Hélder, mesmo longe, estando na Ilha da Madeira, esteve aqui connosco, foi um gosto enorme para o futebol online, que quase de seguida teve o Nuno Naré aqui há poucos dias, na terça-feira, e agora tem o Hélder Freitas, ou seja, em 4 dias tenho aqui 2 representantes, o Nuno Naré, que ainda está, e o Hélder que esteve no Clube Sport Marítimo. O meu muito obrigado, Hélder, pela sua presença, e a minha pergunta é muito fácil. Hélder, depois de tudo que se falou aqui da Sónia, do Remo, da Sónia Silva, falámos aqui desta evolução que teve, como a Sónia dizia, há uns anos atrás, era impensável haver as condições que há hoje no futebol feminino, ou seja, o futebol feminino
evoluiu muito. Hélder, eu acredito que para si e para outros Hélders que tanto deram, como foi o caso do Remo, quando esteve no Boa Vista na Pasteleira, que tanto deram ao futebol feminino numa fase em que se trabalhava com quase nada, digamos assim, esta evolução para si tem um sabor especial, acredito. Claro, é bom ver que vamos ter esta evolução e julgo que vai evoluir, julgo que o profissionalismo vai chegar, vai levar uns 5 ou 6 anos para todas as equipas serem profissionais, mas vai chegar. E penso que por um ano já vai haver mais uma ou 2 equipas e outras semi-profissionais. Sobre a evolução, eu costumo dizer, a Federação tem feito um trabalho espetacular. Tem com o Canal 11 e com outras medidas de apoio que eu sei que estão a ser trabalhadas, tem trabalhado bem e tem contribuído imenso, mas eu vou dizer uma coisa que digo sempre às minhas jogadoras. O principal foco da mudança no futebol feminino e da forma como o futebol feminino é visto é pelas jogadoras. Elas é que têm que mudar. Nós temos feito muito, os treinadores também, cada vez mais capazes e com melhores condições. Os clubes já estão a apostar à sua medida, cada um aposta à sua medida. Há alguns clubes que não oferecer condições às miúdas, mas esses clubes vão desaparecer e essas miúdas vão ficar disponíveis para quem. A minha mensagem para a mudança, para se passar mais o rápido possível, para que seja profissional, eu acho que tem a ver tudo com as jogadoras. Elas agora é que têm que se unir e têm que proteger o futebol feminino, que é um futebol mais autêntico, é um futebol sincero, em que não há, ou raramente há, felizmente, lesões ou de faltas. E tudo depende delas se emanciparem e de todos nós, com cada um de si, dar o seu contributo. Muito bem, Hélder, muito obrigado. Quero agradecer o convite a todos, ao Admar em especial. Eu conheço o Admar pessoalmente, já estive com a Sónia algumas vezes também. O Hugo, o Romulo acompanha os programas, o Hugo que vou acompanhando, a Sónia Santos só agora que tem acompanhado, e costumo dizer que quando no futebol, eu estive no futebol para fazer amigos, não fui para fazer inimigos. Felizmente criei amizades em todos os clubes com quem nós jogamos. Ainda hoje à tarde estive a tomar café com o professor Nuno Cristóvão. Há 10 anos atrás, se alguém me dissesse que ia conhecer o professor Nuno Cristóvão, dizia que era mentira. Portanto, e hoje ele está cá na Madeira, saí do estágio da equipa dele, e temos a tomar café. Isto no futebol feminino, a amizade está acima de tudo, que no futebol masculino, não, no futebol masculino é quase impossível sermos 100% amigos e 100% verdadeiros. Muito bem, Hélder. O professor Nuno Cristóvão foi como o meu convidado da semana passada e que está na Madeira, com o Torrense de fronte amanhã para a Liga BPI, o Marítimo, precisamente. Vai perder, mas ele não me leva a mal disso. Muito bem, Hélder. Admar, da minha parte estão feitas as despedidas. Um agradecimento mais uma vez de coração à Sónia Santos, ao Rémulo Marques, à Sónia Silva e ao Hélder Freitas. A ti, Admar, mais uma vez obrigado por estares aqui hoje fora da tua zona de conforto, no Norte. Para a semana voltaremos no sábado para o 7º programa da Hora do Futebol Feminino. A seu tempo, eu e o Admar divulgaremos os convidados. Admar, muito obrigado e tens a honra das despedidas sua. Mais uma vez, obrigado. E creio que aqui a Sónia e o Hélder disseram tudo. O futebol feminino é realmente muito mais puro. Quem entra apaixona-se. Tu entraste, ainda não tiveste lá dentro mesmo, num clube, numa equipa, e quando estiveres ainda te vais apaixonar mais, tenho a certeza absoluta disso. Mas é essa a realidade. Acredito também... Admar, eu já não tenho tempo para me apaixonar mais por mais nada. Não. E acredito aqui naquilo que o Hélder diz, para o ano haja mais equipas profissionais ou semi-profissionais. Eu vejo essa evolução e espero ansiosamente por isso. E fico muito, muito feliz, muito orgulhoso de ver toda esta evolução. E a realidade, da semana passada falávamos que era diferente, era mais puro, sim, que havia esta troca de sinergias e esta amizade toda entre todos.
que estão no futebol feminino, e a verdade é que há poucas guerras dentro do feminino, e isso torna-o especial, ok? Torna-o especial, e por isso é que as pessoas se apaixonam. Pronto, e basicamente é isso. Não sei se queres que... Não, eu quero que tu despeças dos nossos convidados. Despedir deles, sim, vou-me despedir ou agradecer pela presença, agradecer pela disponibilidade, agradecer por esta troca de ideias e esta sinergia, e pedir que continuem a acompanhar, porque o trabalho que o Hugo tem vindo a fazer tem sido incansável, nesta promoção do feminino e neste crescimento do futebol feminino, e é mesmo, como eu dizia, o único programa que o faz em Portugal, e tem vindo a ajudar bastante. E pedia-vos a todos, seguindo a mesma linha, uma mensagem de despedida, portanto, começando pelo Remo, passando pelas Sónias e depois passando pelo Helder, uma mensagem de despedida para quem nos está a ver lá em casa. A minha mensagem vai ao encontro, antes de mais, obrigado mais uma vez, e a mensagem é só uma, que vejam o futebol online ao sábado, que apoiem o futebol feminino, que quem não conhece e que tem tabus que os quebre, que vai a tempo, seja em que idade estiver, e portanto o futebol feminino precisa do apoio de todos, como o futebol todo, como o desporto, tem que deixar de ser visto como algo que parece que estamos a fazer porque sim, porque fica bem. Deem a oportunidade, venham a qualidade dos jogos, venham a qualidade das jogadoras, o trabalho dos treinadores, a abnegação dos dirigentes, as estruturas, os clubes que apostam verdadeiramente. Deem esse benefício da dúvida e, como tu dizias, tenho a certeza que vão ficar agradavelmente surpreendidos. A vocês, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Remo. Sónia Silva. Não há muito a dizer, o Mr. Remo já... Sónia, já estão a chamar para ir jantar, está a ver? Não, mas sublinho o que o Mr. Remo disse, e obrigado também por esta oportunidade, por este convite, principalmente ao Mr. Ademar, e parabéns também à vossa iniciativa e boas continuações, e levar o futebol feminino para a frente e também atrair pessoal, que é o que nós precisamos. Muito obrigada. Obrigado, Sónia. Sónia Santos. Bem, vamos todos dar ao mesmo, quase. Obrigada por este convite. Foi muito engraçado estar aqui a partilhar estas cerca de 2 horas convosco e útil. E, acima de tudo, é o quebrar de barreiras que precisamos que o futebol feminino seja mais visto, que as pessoas estejam predispostas a ver e ver que é uma realidade completamente diferente, porque o futebol feminino precisa de apoio. E é esse o meu apelo. Muito obrigado, Sónia. Helder? É agradecer a todos a oportunidade de vos conhecer e debater ideias, e vamos trabalhar todos e espalhar a palavra, não a de Deus, mas a de futebol feminino, para arranjarmos mais miúdas e fazer isto crescer. Que é um futebol com o padre porque permitiu que a menina viesse jogar. Muito... Sim, Helder, continua. É agradecer a todos e parabéns pelo programa. O Romo também, o programa dele é bastante visto, nós também vejo bastantes vezes, e abraço a todos e vamos vendo por aí. Hugo, estás sem som? Hugo, estás sem som? Estavas sem som. Agora sim, já está, certo? Estava aqui numa operação informática. Muito bem. Quero mais uma vez agradecer a todos os seguidores do Futebol Online que estiveram desse lado a acompanhar-nos aqui esta tarde a falar sobre o futebol feminino, na hora do futebol feminino. Despeço-me, desejando a todos um excelente fim de semana, bons jogos para quem tem jogos amanhã, como é o caso da Sónia Santos, e recordo que amanhã o Futebol Online vai voltar a partir das 9h30 da noite para a habitual tertúlia de futebol, desta feita na vertente masculina, é futebol, e o meu convidado especial de amanhã, a partir das 9h30, estará comigo os 3 membros do painel residente, João Matos Reis, Nuno Pinção e Pedro Brás, e o meu convidado será o Mr. Francisco Agatão, técnico do Fontinhas dos Açores, ou seja, hoje tive o Helder da Madeira, amanhã vou ter o Mr. Francisco Agatão dos Açores. Desejar a todos o resto uma boa tarde, um magnífico domingo,
Um abraço aos meus 4 convidados, um abraço a Admar e até uma próxima oportunidade.